Vamos buscar pão. Mais um dia. Tá um pouco frio, mas tá ótimo. Cafezinho quente. Que prazer poder estar com vocês. Eu estou aqui na internet desde 2017. Então, tipo assim, eu não comecei agora, né? Eu não comecei a falar agora por conta de pandemia. Entendeu, gente? Então, às vezes eu ouço algumas mensagens e fico pensando, essa pessoa está falando isso na internet, porque no outro lugar ela não poderia dizer isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu me formei na Faculdade Teológica Batista, aliás, quando eu cheguei na faculdade para poder fazer o curso, eu já era um líder na igreja, trabalhava na liderança, né? Liderava um grupo, os jovens, enfim. E teve um teste psicotécnico que eles fizeram. E naquele teste, no final, você era chamado pelo diretor ou pelo deão e eles iam dizer qual foi o resultado daquele teste. Então, muitas coisas eu vi ali, mas a principal coisa que mais me chocou foi que deu assim: você não tem aptidão para liderança. Eu falei, meu Deus, não tem. E eu comecei a questionar a minha vida, mas aquilo já mudou o meu ânimo. Porque eu desejava estudar para ser líder numa igreja, para trabalhar liderando a parte de música das igrejas, né? Então aquilo já mexeu muito comigo. Bom, eu vi esses dias uma história chamada Rosa de Tóquio. Quem era a Rosa de Tóquio? Uma japonesa que morava, uma americana que tinha parentes no Japão. Acho que é isso aí. E ela foi para o Japão para ver uns parentes que estavam doentes quando iniciou a guerra dos Estados Unidos contra o Japão. Até aquela bomba atômica, aquelas coisas que foram lançadas. E esta mulher ficou sem emprego, sem nenhuma condição de sobrevivência. E os japoneses deram um trabalho para ela. Qual que era o trabalho dela? O trabalho dela era o seguinte: tinha uma rádio que ela chegava, alcançava os soldados americanos que estavam acampados para a guerra. Então aquela rádio chegava para eles. Então ela seria uma locutora que leria alguns textos para os americanos. Ela estava sendo contratada pelos japoneses. E o que dizia esses textos para os soldados americanos que estavam na batalha? As mensagens diziam o seguinte: enquanto vocês estão aí lutando, suas esposas já estão com outros maridos lá nos Estados Unidos. Enquanto vocês estão aí, ninguém está nem aí para vocês, entendeu? Eram mensagens escritas pelos japoneses para que uma voz americana dissesse na rádio para os soldados que estavam lutando para desanimá-los. Entendeu? Então, às vezes, nós precisamos de ter um pouquinho de cuidado com aquilo que a gente ouve. Eu não quero falar aqui absolutamente nada contra ninguém que você ouve, não é isso que eu estou dizendo. Mas, quem sabe você, ao ouvir as pessoas, você vai dizer, jamais fulano me diria uma coisa dessa. Se alguém fala assim, fulano falou isso de você, você vai dizer, tá, ele não me diria isso. Porque Jesus fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Então, se você é uma ovelha de Jesus, você tem que ouvir a voz dele. Então, qualquer voz que vier, que não foi identificada com a voz dele, olha, saia fora, não serve para você. Pode ser uma Rosa de Tóquio. Pode ser alguém contratado para levar uma mensagem para você que não é real nem verdadeira. Bom, eu procuro ter muito cuidado com o que eu falo. Vamos buscar pão, é onde eu falo e onde eu ouço através dos comentários. Tem alguns comentários que eu não entendo. Existem alguns que eu tenho
que eu tinha certeza que aquela pessoa iria dizer aquilo, porque parece que eu já conheço a voz dela. Bom, que Deus nos ajude e que a gente não seja uma Rosa de Tóquio, mesmo que forçada, coitada. Depois, quando ela voltou para os Estados Unidos, ela foi presa e depois ela conseguiu a liberdade dela quando ela explicou o que tinha acontecido. Ela foi paga e contratada para ler aqueles textos apenas. E que Deus nos ajude a gente ser uma voz abençoadora na vida de todas as pessoas. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus fala para Abraão, mata o teu filho, e se ele falasse para a mulher dele, acho que a mulher dele matava ele, mas ele sabia a voz que estava falando com ele, e nessa voz ele podia confiar. Que Deus nos ajude a sermos voz de bênção na vida de todos. E que ninguém se confunda ao ouvir a nossa voz. Que a nossa voz seja de motivação. E não uma voz desenhada apenas de uma rosa de Tóquio. Deixe a sua reflexão e vamos buscar pão.